A gente já conversou aqui que essa tentativa de golpe de Estado não existiu. Né? O que houve foi, nós tivemos manifestações, sim, nas ruas, na reta final do governo Bolsonaro, nos arredores de quartéis, manifestações que pediam uma ação das Forças Armadas para impedir ali a transição de poder, já se prevendo que Lula seria empossado presidente da República. Mais uma vez, o que é inacreditável, mas é a realidade dolorosa com que a gente tem que conviver. Então, houve manifestações nos arredores dos quartéis pedindo que as Forças Armadas fizessem alguma coisa. O apelo para as Forças Armadas fazerem alguma coisa. O que as Forças Armadas poderiam fazer? Muito provavelmente uma quartelada, como outras que já aconteceram na história republicana brasileira. Então, havia gente ali na rua que estava querendo um golpe militar contra a posse do Lula? Havia. Mas eram pessoas fazendo uma manifestação em público. Não havia nenhuma orquestra, não havia recursos na mão daquelas pessoas para elas mudarem o regime brasileiro. Não havia. Depois, a gente teve a revelação de documentos daquele mesmo período, 2022, 2 documentos. O punhal verde e amarelo, um documento digitalizado no computador de um general, que falava de uma ideia miraculosa, mirabolante, para assassinar Moraes e Lula, fazer e acontecer. Não tem nenhuma ligação direta com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não tem nenhuma ligação direta com qualquer coisa que tenha na prática sido executada. E a gente tem a tal da minuta, a minuta do golpe, que seria um intuito de decretar um estado de sítio ou de defesa para apurar ações do TSE. Que sejamos francos, eu não estou falando que houve fraude na eleição, mas a eleição não foi limpa. Eu já falei várias vezes isso, não é novidade, não estou inventando nada. A eleição de 2022 não foi limpa. Houve interferência do judiciário para cessear a expressão, a circulação de informações, impedir certas declarações sobre o Lula que são obviamente verdadeiras. Houve uma tentativa de censura de documentário da Brasil Paralelo, houve um adestramento do debate público por parte do TSE, do órgão que deveria zelar pela justiça eleitoral de acordo com o ordenamento institucional brasileiro. Houve. Vamos tapar o sol com a peneira que houve. Então havia motivo para você ficar com pulgas atrás da orelha? Havia. Havia motivo para incômodo, para acusação de parcialidade do sistema, por um lado? Havia. Mas havia ali a ideia de um decreto que faria uma intervenção no TSE, uma apuração no TSE, mas esse decreto presidencial, que para existir tem que ser cogitado pelo presidente da República, seria levado a um conselho de defesa que envolve militares. Então, o Bolsonaro sentar com militares para conversar sobre isso faria parte do que determina a lei para ser feito em uma situação como essa. Ah, mas o texto, a situação não merecia, não cabia, legalmente ele não poderia. Beleza, seria rejeitado. Mas o presidente da República cogitar a iniciativa, para ela existir no ordenamento jurídico, na lei brasileira, ela tem que ser cogitada pelo presidente, porque cabe a ele fazer isso. Então, o presidente levaria isso ao Conselho de Defesa, ao Conselho da República e ao Congresso, que teria que aprovar o decreto. Teria que aprovar o decreto. Nada disso foi para frente. Numa conversa, de acordo com delações que também são altamente duvidosas, a delação do Cid com idas e vindas, né, com várias modificações ao longo do processo, inconsistências, muito bem apontadas pela nossa Kátia Magalhães também nos seus artigos sobre o assunto. Isso morreu, isso não foi para frente. Aí, meses depois, já em 2023, com Lula presidente, empossado em Brasília, responsável, portanto, ali pela defesa da Praça dos Três Poderes, nós temos uma manifestação que não tem nada a ver com o assunto, em que algumas pessoas cometem vandalismo e quebram coisas, sem nenhum apoio militar, nenhum armamento a sério, nenhuma condição de subverter as instituições republicanas. Então, não houve nada que justificasse o terrorismo midiático que está sendo feito em cima disso desde então. A verdadeira narrativa de heroísmo do STF e das instituições contra um terrível mal que quase destruiu as instituições brasileiras. Isso não existiu. Isso não aconteceu. Você pode ter a opinião que você quiser sobre Bolsonaro, sobre o governo dele, sobre esses movimentos
dos quartéis, sobre o 8 de janeiro, a opinião que você quiser, mas não era possível, não havia, era um crime impossível a abolição violenta do Estado de Direito. Quanto mais estendido a pessoas que, por exemplo, o máximo que fizeram foi pichar batons, num golpe de Estado que tinha até vendedor de algodão doce ali presente. É ridículo, é irrisório esse discurso. Quem realmente... Aí eu lembro da manchete do Estadão. O STF invocou poderes de emergência necessários para defender a democracia e agora tem que se recolher ao seu lugar. Mas invocou de onde? Ele invocou de onde um poder que ele não tem, de acordo com a Constituição? Ele não é o zelador da Constituição, ele invocou de onde? De um feitiço? Um ritual satânico? Ou de um golpe? Você não seguir a Constituição, você é uma autoridade política. Você passa por cima da Constituição para alcançar um objetivo político. Qual é o nome disso? Golpe.